Oi pessoal, hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a alveolite, sobre como ela ocorre, seus fatores de risco e alternativas de tratamento. A alveolite é uma complicação pós-operatória local e dolorosa decorrente de uma exodontia. O paciente vai relatar uma dor moderada a severa entre o primeiro e o quinto dia após a exodontia. Ele pode apresentar ainda halitose associada, uma hiperemia gengival e até uma linfadenopatia regional. Por causa da sintomatologia dolorosa, ele vai ser um paciente com quadro de prostração, com perda da produtividade e, além disso, vai ter vários retornos ao dentista por causa dessa dor. Mas para a gente entender o que provoca a alveolite, é importante conhecer o que é fisiológico. O alvéolo, ele vai ser essa superfície do osso que vai alojar o dente. Então, o alvéolo, ele existe em função do dente. A partir do momento em que o dente é extraído, esse alvéolo vai sofrer uma neoformação e uma remodelação óssea. Nas primeiras 24 horas após a exodontia, o alvéolo vai estar preenchido por um coágulo sanguíneo. E esse coágulo vai ser gradativamente substituído por um tecido de granulação e posteriormente por um tecido ósseo. Por isso o coágulo é tão importante no processo de reparação tecidual. Já na alveolite, o que vai ocorrer é uma ausência parcial ou total do coágulo, ou porque o coágulo não foi formado por uma questão vascular, ou porque o coágulo foi perdido quando o paciente, por exemplo, não segue as recomendações do cirurgião dentista, ou quando esse coágulo sofreu uma desintegração, e aí podem ter várias causas relacionadas. A desintegração desse coágulo vai ocorrer por meio de uma inflamação no alvéolo. Então, os altos índices de atividade fibrinolítica vão ocasionar a lise do coágulo sanguíneo e, com a lise, a exposição do osso. No caso, por exemplo, de um trauma cirúrgico, esse trauma vai provocar danos às células do osso alveolar e esses danos vão desencadear um processo de inflamação, com liberação de ativadores de tecidos de atividade fibrinolítica e, posteriormente, a lise do coágulo. Existem dois tipos de alveolite, a alveolite seca e a alveolite úmida. Na alveolite seca, o exame clínico vai constatar um alvéolo totalmente seco, sem sangramento e com paredes altamente sensíveis ao toque. Pode-se notar um edema gengival, o paciente vai relatar a presença de halitose e vai sentir uma dor aguda e constante que pode irradiar para o pescoço e ouvido. A alveolite seca se destaca por uma dor muito intensa, justamente pela ausência do coágulo e pela exposição das terminações nervosas. Na alveolite úmida, a gente vai ter como destaque a infecção. Como eu falei anteriormente, a alveolite é um quadro de inflamação. Quando ocorre uma infecção do alvéolo, ela vai vir acompanhada de sangramento, secreção abundante e purulenta e um forte odor de pus. O paciente vai relatar uma dor pulsátil, mas menos intensa do que seria numa alveolite seca. Em alguns casos, o paciente pode apresentar febre e linfadenopatia regional. Existem diversos fatores de risco e eu vou citar alguns deles aqui. Trauma cirúrgico, uma má higiene bucal, uso de anestésico local com vasoconstritor, alterações sistêmicas, quebra na cadeia séptica, tabagismo, uso de contraceptivos orais, uso de corticoides pré-operatórios, uma inadequada irrigação durante e após a extração e a inexperiência do profissional. Não existe um tratamento específico e o que se busca nesse caso é o alívio da sintomatologia dolorosa. Os analgésicos não combatem muito bem esse tipo de dor, então vai depender de cada caso. Muitas vezes o que vai se buscar é eliminar a inflamação e promover uma cicatrização para assim trazer alívio ao paciente. E não existe um protocolo universal. O que existem são diversas condutas adotadas muitas vezes empiricamente pelos profissionais. Então eu recomendo que vocês pesquisem mais, vejam a eficácia científica comprovada de cada um deles e o que se encaixa em cada situação, qual a indicação de cada um. Mas o que normalmente se faz é uma irrigação com antissépticos, curativos obturadores, que também são usados, agentes para suporte de coágulo, o uso de agentes antifibrinolíticos, agentes anti-inflamatórios e agentes antibacterianos para os casos em que há infecção. E é isso, se você gostou do conteúdo, não esqueça de curtir esse post, deixar o seu comentário aqui embaixo e compartilhar com um amigo. Tchau, tchau!